Bom, então vamos lá. Como eu falava, é um conteúdo muito interessante para que a gente possa entender desse mercado, para que a gente possa entender da atual situação que nós estamos passando no país, mas também é uma situação mundial de preocupação com o mercado, de preocupação com a economia, mas também a primeira preocupação inicial, na verdade, é a preocupação com a vida. Né? Mas aí, o porquê desse pessoal falar tanto dessa preocupação com a economia? Então, a gente vai entender que, para primeiro estudar mercado, eu preciso saber o que é mercado. Então, o mercado vai ser a forma de intercâmbio na qual se realizam compras e vendas de bens e serviços, pondo em contato compradores e vendedores. Algo que está em modificação, essa definição do mercado, tendo em vista do nosso atual mercado, do nosso atual, como a gente pode dizer, da nossa atual conjuntura, que não se precisa mais desse contato entre compradores e vendedores, esse contato físico. A gente entende que hoje em dia, mais do que nunca nesse momento, a gente está vendo que esse mercado não precisa ter esse contato físico. O contato virtual ele vai vir a substituir todo esse mercado físico, essa necessidade de contato físico que a gente tinha até então e que aí de uma forma meio que brusca, meio que obrigatória, a gente teve que modificar essa forma de trabalho. Mas aí o mercado vai ser o local, né, onde vai se estar oferecendo e vai se estar comprando, ou seja, a oferta e a demanda vai estar disponível naquele local, tanto de bens quanto de serviços, certo? Então, a determinação do preço e a produção, ela depende de diferentes condições de mercado. São essas condições que a gente vai estar estudando. Então, a estrutura do mercado, o mercado ele vai se dividir em alguns pontos, algumas especificações. A exemplo de concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, monopsônio, oligopsônio e monopólio bilateral. A gente vai agora entender cada ponto desse aí para tentar entender um pouco melhor sobre essa estrutura. Algumas coisas vão se meio que se confundirem, certo? A gente tem que ter cuidado para não se confundir um com o outro, porque eles se parecem muito. Então, a gente vai se apegar aos detalhes de cada um desses aí para que a gente possa diferenciar uns dos outros. A concorrência pura ou concorrência perfeita, ela vai ter essas duas nomenclaturas, é um tipo de mercado em que há grande número de vendedores, no caso, um grande número de empresas, de tal forma que uma empresa, isoladamente, por ser insignificante, ela não afeta os níveis de oferta do mercado e, consequentemente, o preço de equilíbrio. Ou seja, nessa concorrência perfeita, nós vamos ter um grande número de vendedores, ao ponto de que uma única empresa ela não vai conseguir vir afetar os níveis de oferta e os níveis de preço do mercado. Certo? Como assim não vai afetar? Vamos entender. Nesse tipo de mercado, deve prevalecer algumas premissas. Certo? Primeiro, é um mercado atomizado. Ele é composto de um grande número de empresas como se fossem átomos, indivisíveis. As empresas é como se elas fossem indivisíveis. Todas elas têm a mesma função, todas elas vão ter o mesmo formato, todas elas vão estar nas mesmas características. Os produtos, eles são homogêneos, não existe diferenciação entre os produtos ofertados pelas empresas que participam dessa concorrência perfeita. O que é que significa isso? Que todas as empresas, todas as pessoas que estão vendendo produtos ali naquele mercado, elas têm o mesmo produto, ou seja, não tem diferença. Se tiverem 10 empresas vendendo, as 10 empresas vendem o mesmo produto, não tem diferença de produto de uma empresa para outra. Nem tem diferença de produto e nem vai ter também diferença de preço. O preço também vai permanecer fixo, certo? E aí pode ser que a gente, lá na frente, a gente vai ver que essa concorrência vai se confundir com o cartel. Mas quando a gente estiver verificando o cartel, a gente vai verificar algumas diferenças. Mas o mercado ele determina o preço e cada empresa aceitará o preço como um dado fixo sobre o valor que ele não pode influir, certo? A empresa em regime de concorrência perfeita, ela só fixa a quantidade a ser vendida, porque o preço já está fixado pelo mercado, beleza? Se a firma ofertar o produto
a um preço abaixo do preço dos concorrentes, a firma venderá toda a sua produção e não afetará o preço de equilíbrio de mercado. Ou seja, esse tipo de mercado, ele vai ter um preço fixado para todas as empresas que ali estão. Se alguém decidir, por algum motivo, baixar o preço que ali está, certo? Ele vai vender toda a sua produção. Isso é meio que óbvio, porque nós falamos que todas as empresas vão vender o mesmo produto. Todas as empresas vão vender esse mesmo produto e com o mesmo valor. Ora, se eu chego com uma empresa para vender esse mesmo produto com um valor inferior, com certeza eu vou vender toda a minha produção, certo? Porém, isso não afetará, não vai afetar o preço de equilíbrio. Por quê? Porque vai estar todas as demais empresas que ali estão naquele mercado vendendo o mesmo produto e vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço. Ou seja, o preço de equilíbrio vai permanecer igual, certo? Tem algum que está com o áudio ligado aí, tá? Manuel e Matheus. Manuel e Matheus, dá um beleza. Vamos lá, vamos voltar. Então, continuando aí. Nesse mercado, os agentes devem competir pela eficiência em custos, certo? Pois eles não poderão concorrer pela diferenciação de produtos, certo? Que aí, se eles fossem diferenciar os produtos, a gente ia conseguir discriminar preços diferentes. Já que os produtos seriam diferentes, a gente também teria uma diferenciação no preço. Diferenciação no produto, diferenciação no preço. Então, como é que é essa eficiência de custos? Vamos lembrar agora do conteúdo que a gente viu antes da suspensão das aulas. Então, a eficiência de custos vai ser quando eu diminuo o custo que eu estou tendo para produzir um determinado produto. Eu vou produzir o mesmo produto, todo mundo vai vender a mesma coisa. Porém, eu tenho que diminuir os meus custos, eu tenho que ter uma eficiência em custos para que eu consiga ter um pouco mais de lucro do que os demais. Tendo em vista que, repito, todos estarão vendendo o mesmo produto, todos estarão vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço, certo? Então, as empresas de um mercado, elas possuem a mesma tecnologia, certo? Porém, as instalações fixas das diferentes empresas, elas são diferentes, de forma que os custos e os lucros também serão diferentes. Então, essas instalações físicas, as condições de trabalho da minha empresa, tendo em vista o maquinário, tendo em vista a forma que eu vou trabalhar para produzir aquele produto, é o que vai me dar uma diferença nos meus custos. É o que vai vir a me dar essa eficiência de custo para que eu consiga aumentar os meus lucros. Beleza? Então, não existe barreira. Nesse tipo de mercado, não existe barreira. A entrada e a saída de empresas neste mercado, elas são livres, certo? Não existe nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de dificuldade. Existe também algo chamado transparência de mercado, que é quando existe uma completa informação e conhecimento sobre o preço do produto por parte de produtores e por parte de consumidores. Então, todos os que estão envolvidos naquele mercado, eles têm a transparência total de ali de onde eles estão comercializando, do produto, do preço e todas as informações necessárias para aquele mercado. Então, todos vão ter conhecimento. Uma vez alguém está com Andressa, está com o microfone ligado, já desliguei, certo, Andressa? Vamos lá. Então, esse mercado, eles são conhecidos por todos os participantes do mercado. Então, todos os envolvidos no mercado, eles conhecem tudo que está envolvido, desde produto, desde quem são os comercializantes, desde quem são os produtores, a quem são os consumidores. Então, todo o mercado, ele é conhecido, certo? Um exemplo de mercado, desse tipo de mercado, é o mercado de hortifruti. Se a gente imaginar
a feira da fruta que acontece semanalmente na cidade, a gente vai ter ali naquele local, praticamente, todos sabem o preço do meu concorrente, todos vendem praticamente o mesmo produto e praticamente é o mesmo preço, certo? Então, assim, ali se caracteriza um tipo de concorrência perfeita, em que o consumidor ele vai adquirir o produto não pelo preço e não pela especificidade do produto. Não. Por quê? Porque praticamente todos ali vendem o mesmo produto e vendem o mesmo produto com o mesmo preço. Eles vão comprar por uma questão de afinidade, por uma questão de conhecimento, ou por algum motivo particular, certo? Porque ali a gente vai ter um tipo de mercado onde os preços e os produtos são praticamente iguais. Então, novamente, a gente tem outro exemplo aí. Está se chegando aí, próxima semana, a Semana Santa. Então, a gente vai ter aí praticamente também todos os vendedores de peixe estarão vendendo pelo mesmo preço. Você vai roda a cidade todinha procurando por um preço mais barato, mas aí você vai ver que praticamente vai ficar todo mundo vendendo no mesmo preço, certo? O mesmo valor e vendendo o mesmo tipo de produto, né? Sei lá, um tilápia ou algum tipo de peixe aí que vão estar vendendo, não sei qual peixe que vão estar, mas praticamente pelo mesmo preço, praticamente o produto igual, certo? O mesmo preço de quilo. Então, outro tipo de mercado vai ser o mercado conhecido por monopólio, certo? E qual é a característica base do monopólio? É que ele existe um único empresário, certo? Dominando inteiramente a oferta, certo? No caso dos produtos, e do outro lado nós temos os consumidores. Nesse caso, não há concorrência e não há um produto substituto. O que é que se entende por um produto substituto? Se em um supermercado, por exemplo, eu tenho para vender margarina, manteiga e manteiga da terra. São produtos que são substitutos um do outro. Um é concorrência do outro e um produto substitui o outro. Vai depender do meu poder aquisitivo, e aí eu vou decidir pela compra da manteiga, pela compra da margarina ou pela compra da manteiga da terra, né? Alguns fatores vão incidir aí. O meu hábito, se é um hábito mais saudável, se eu tenho costume de comer uma comida mais saudável, então o meu poder aquisitivo é que vai dizer se eu compro a manteiga, a margarina, alguma coisa do tipo. Então, no monopólio não vai existir esse tipo de produto substituto, certo? Não há concorrência. E o vendedor é quem determina o preço. Por quê? Porque ele é o único vendedor naquele mercado. Só tem ele para vender aquele produto e todos os consumidores têm que comprar o produto a ele. Então, ele é quem determina o preço do produto que ele está vendendo. E aí, consequentemente, os consumidores eles se submetem às condições que foram impostas pelo vendedor ou simplesmente deixam de consumir o produto. Ou eu aceito as condições e compro o produto que está sendo oferecido por aquele preço, por aquelas condições do vendedor, ou então eu desisto da compra e deixo de consumir aquele produto. Só tem essa opção, certo? Um exemplo, acho que eu não coloquei aqui, mas um exemplo é a questão do fornecimento de energia aqui no estado da Paraíba, por exemplo. Só temos uma empresa que fornece energia aqui no estado da Paraíba, é a Energisa. Então, eu só tenho duas opções. Ou eu deixo a minha residência sem energia, ou então eu consumo o produto que ali está sendo oferecido, pelo preço que eles estão querendo vender, pelas condições que eles estão querendo entregar, tudo eu tenho que aceitar das condições dele, certo? Lógico, está se mudando, porque aí agora nós temos entrando no mercado aí a questão da energia solar, né? Que aí vai vir modificar essa forma. Porém, a energia solar não tem ninguém vendendo energia solar. O que é que se vende? O que é que se oferece no mercado? A instalação de placas de um sistema que venha a produzir energia. Então, eu compro um sistema que vai produzir energia para mim. E eu, por exemplo, se eu tiver um consumo de 500 quilowatts na minha casa e eu produzir 1.000 quilowatts por mês, os 500 quilowatts que sobram eu não posso vender para ninguém. Os 500 quilowatts que sobram eu só posso passar para a Energisa, vender para a Energisa e ficar com crédito na Energisa, certo? Então, dentro do estado da Paraíba, só quem pode vender
energia é a Energisa, certo? Ninguém mais pode vender. Isso, Andresa. A venda é dos equipamentos que produzem energia solar, certo? Mas ninguém dentro do estado da Paraíba pode vender energia a não ser a própria Energisa, certo? Só quem pode vender energia são eles. Se eu produzir energia excedente, eu tenho que passar essa energia para eles, para que eles vendam essa energia para qualquer outro consumidor, certo? Mas eu, enquanto pessoa física, ou empresa, tanto faz, eu não posso vender energia. Só quem tem essa autorização para vender energia no estado da Paraíba é a Energisa. E existem diversas outras empresas em estados diferentes, certo? Vamos lá. Vamos seguir aqui. O mercado monopolista, ele controla a quantidade produzida e o preço. Então, continuando no exemplo que a gente estava da Energisa. Ele tanto vai controlar a quantidade que vai ser produzida, quanto ele vai controlar o preço. De vez em quando, se vocês já tiverem feito uma conta de energia, vocês podem observar que lá vai ter bandeira amarela, bandeira vermelha 2, e assim sucessivamente. Ou seja, é o preço que vai estar aumentando ou vai estar diminuindo de acordo com as condições de produção deles, da energia que eles estão produzindo ou que eles estão comprando, seja lá de onde for. Então, eles dizem o preço que a gente vai ter que pagar e a gente decide se paga ou se fica sem energia. Não tem outra opção, só tem essa opção. No mercado monopolista, a firma ela é única e a entrada de novas firmas ela alteraria a estrutura do mercado. É isso que a gente está vendo com a energia solar. Ela está alterando essa estrutura de mercado. Se você passar em Cajazeiras, em alguns bairros, considerado um bairro mais nobre, você vai conseguir enxergar, eu acho que a cada 10 casas, pelo menos 5 casas você já consegue enxergar com a instalação das placas para a produção de energia solar. E isso afeta diretamente a empresa que fornece energia dentro do estado da Paraíba. Por quê? Porque se só eles vendiam, se só eles eram quem podiam entregar aquele tipo de produto, tem alguém que está trazendo algo diferenciado para que não comprem mais energia a eles, eles vão sofrer um impacto muito grande. E isso vocês imaginem que nós estamos falando de Cajazeiras, uma cidade no sertão da Paraíba, mas imaginem algo que é em todo o país e em todo o mundo, né? O uso de energia renovável. Então, o grande exemplo disso é que as empresas que são envolvidas com o fornecimento de energia, a exemplo da Energisa, deram uma pressão tão grande no governo que o governo tomou algumas medidas para modificar a forma de instalação e de consumo daquela energia que você mesmo produz. A exemplo de, até o ano passado, até dezembro do ano passado, quem instalava energia solar na sua residência ou no seu comércio, o que você produzia, você tinha direito de consumir totalmente. Foi você que produziu, era seu, você tinha direito de consumir. Hoje a lei mudou. Se eu produzir 500 kW, eu só posso consumir 80% desses 500. Eu não posso mais consumir os 500 kW, ou seja, eu só vou poder consumir 400 kW. 100 kW eu tenho que repassar para a Energisa para que eles fiquem com essa produção de energia e possa comercializar. Então, vejam que o governo, com certeza, deve ter sofrido uma pressão das grandes empresas que fornecem e que vendem energia pelo Brasil e afora. Certo? Continuando. O monopólio somente se mantém se a firma conseguir impedir a entrada de outras firmas. E aí a gente vê que há muito tempo, dentro do estado da Paraíba, que a gente só tem a Energisa comercializando a energia elétrica. Certo? Antes era a Saelpa, que era uma empresa estatal, era do governo do estado, e aí depois que a Saelpa foi vendida, né, foi privatizada, ficou a Energisa e de lá para cá não se tem nenhuma alteração. Então, diversos fatores podem concorrer para a manutenção do monopólio, representando barreiras ao acesso de novas firmas, dentre as quais nós vamos destacar
a dimensão reduzida do mercado, a existência de patente, certo? Que impede a produção de um dado produto, de um determinado produto, pelas firmas concorrentes, e o controle das fontes de suprimento de matéria-prima para a produção do produto. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu volto já. Lá na frente eu vou voltar. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem como exemplo aí? A existência de patente. O que é que vai significar essas patentes? As patentes são os direitos de produção das pessoas que criaram um determinado produto. Exemplo, se uma empresa química desenvolve um determinado produto agora, a gente está passando agora pela questão do coronavírus, alguns laboratórios estão pesquisando tanto vacina quanto remédios para o combate ao coronavírus. E, com certeza, aquele que conseguir provar que realmente aquela vacina ela vai garantir a prevenção do coronavírus, ela vai registrar, ela vai ter a patente daquele produto e só ela pode produzir aquela mercadoria, aquele produto. Ou seja, é um monopólio autorizado porque aquela empresa foi quem estudou, aquelas pessoas ali, naquele comércio ali, foi quem estudou, foi quem produziu o conhecimento para produzir aquele tipo de produto. Então, só eles podem produzir, certo? Então, por exemplo, tem alguns remédios que só existem o remédio original, só existe o remédio de referência. E eles, quando eles são criados, eles ganham aí um direito aí de passarem 10 anos só eles produzindo. Depois desse prazo, aí sim é que pode existir algum remédio genérico, por exemplo, daquilo ali. Mas enquanto não passar o prazo, só eles podem produzir aquele tipo de medicamento. Isso é um exemplo de monopólio, certo? Então, em razão dessas vantagens, o monopólio ele vai apresentar aí dois tipos de lucro, certo? O lucro normal e o lucro extraordinário. O normal, ele inclui a remuneração do empresário e o seu custo de oportunidade, e o extraordinário vai ser a situação do monopólio que permite ao monopolista, no caso da empresa, oferir um lucro acima do lucro normal. Exemplo, nós passando novamente esse exemplo do coronavírus. Então, digamos que nós tivéssemos uma empresa que tivesse o monopólio da produção de luvas ou da produção de máscaras, por exemplo. Eles teriam um lucro normal, certo? Que era o lucro que eles vinham tendo normalmente, estava incluída a remuneração do empresário, o custo de oportunidade, as vendas. Porém, com a situação que nós estamos vivendo nesse momento, ele teria um lucro acima do lucro normal, tendo em vista que a procura por aquele produto aumentou consideravelmente. Então, o que a gente vai chamar de lucro extraordinário, certo? Então, as causas que explicam a aparição de um monopólio. O controle de um fator produtivo por empresa, no caso, como eu dei um exemplo, dos medicamentos. Então, foram eles que criaram aquela substância, são eles que possuem o domínio do conhecimento sobre aquele produto, então, eles têm o direito de passar durante um bom tempo só eles produzindo. Outro exemplo, o controle estatal, ele origina os monopólios estatais. Exemplo, o serviço de correio, de energia, de petróleo, de ferrovia. No início de tudo, quem tinha o monopólio disso eram as empresas estatais, como eu dei o exemplo da Energisa. Na Paraíba era a Saelpa. No Ceará, se eu não me engano, era a Saelci, uma coisa parecida desse tipo. Então, quando foi sendo privatizado, foi se perdendo esse poder das estatais e as empresas foram tomando de conta desse tipo de serviço e foram tendo o monopólio do produto ou do serviço que estava sendo oferecido no mercado. Então, se, por exemplo, os Correios vierem a ser privatizados, quem vai ter o monopólio dentro do país inteiro de transporte de mercadoria, transporte de carga, de cartas, de documentos e assim sucessivamente, vai ser essa empresa que venha a adquirir a empresa dos Correios, certo? E aí a energia, como a gente já deu o exemplo da Energisa,
e entre outros. Certo? Ferrovia, hoje em dia, praticamente a gente não tem aqui nessa nossa região. Pessoal, tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Não estão falando nada aí? Estão com alguma dúvida? Não. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Beleza. Então, os tipos de monopólio. Nós vamos ter o monopólio puro, certo? Ou natural, que é aquele que ocorre quando o mercado, por suas próprias características, ele exige um elevado volume de capital, certo? As empresas que já estão instaladas, elas operam com elevada economia de escala e de custo unitário bastante baixo, certo? O que possibilita a cobrança de preços relativamente baixos para o produto que ali está sendo ofertado. E o que acaba sendo uma grande barreira para a entrada de novos concorrentes. Tendo em vista que as empresas que já estão no mercado, elas já estão produzindo, elas já estão com produzindo em grande escala, eles têm aquele custo unitário que a gente estudou no conteúdo anterior bastante baixo, ou seja, fica difícil para uma empresa concorrente, uma nova empresa, adentrar aquele mercado, porque ela ainda vai precisar entender de todos os custos, entender de todas as formas que vão funcionar para produzir aquele produto, e para que ele venha produzir aquele produto num preço baixo, ele não vai ter conhecimento de causa, ele não vai ter condições financeiras e de equipamentos e de capital para isso, então isso impossibilita a entrada desses novos concorrentes, certo? Outro exemplo é a questão das patentes, que é a existência das patentes, o que impede a produção de um dado produto por firmas concorrentes, porque a onerosidade da pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia é o que garante que as empresas elas tenham uma patente para produzir aquele produto durante um tempo. Tendo em vista que pesquisa não é algo muito barato. Você pesquisar, por exemplo, a vacina do coronavírus, não está sendo algo muito barato para se estar se pesquisando, está se fazendo testes. O pessoal está trabalhando 24 horas no dia para ver se consegue produzir essa vacina, produzir algo que venha realmente combater esse vírus, mas por enquanto não se conseguiu. Então, assim, não é algo barato. E quando a pessoa consegue, quando um laboratório consegue, ele tem que ter uma garantia de que só ele vai produzir aquele produto para poder compensar o investimento que ele fez inicialmente para conseguir realizar as pesquisas e conseguir desenvolver aquele produto, aquela tecnologia, certo? Então, as patentes elas são uma proteção oferecida por lei, certo? Os governos oferecem para o pessoal poder investir em pesquisa, investir em produção, beleza? Os direitos do inventor, no caso das pessoas que inventam, das pessoas que inventam, não, das pessoas que estudam, certo? Das pessoas que estão ali pesquisando, dos pesquisadores. Assim como todos os decorrentes da propriedade industrial e intelectual são conhecidos como os direitos de monopólio. Então, esses direitos do inventor, eles são conhecidos como direito de monopólio. Ou seja, esse direito ele recebeu a partir do momento que ele inventou algo, que ele criou algo, que ele pesquisou. Né? Agora, essa invenção não vai ser inventada do nada, não. Ele inventou uma vacina, ele criou uma vacina através de estudo, através de muita pesquisa. Certo? Então, esse direito é o que vai depender da pesquisa que foi feita, então eles vão ter um tempo. Normalmente, aí se vai ter 10, 20, 30 anos de direito de monopólio daquele determinado produto. O monopólio legal, ele ocorre quando o governo concede a uma empresa um direito exclusivo para ela operar, por meio de licença e concessões que permitem que uma única firma produza um determinado produto. Esse tipo de monopólio é o monopólio da Energisa, certo? É um monopólio legal, eles têm uma autorização para somente eles funcionarem como empresa que comercializa energia elétrica no estado da Paraíba. Então, eles têm uma licença que foi dada pelo governo, e aí eu não sei dizer exatamente a vocês agora o prazo que eles têm, mas não é um prazo pequeno, é um prazo muito, muito elevado, muito
grande e só eles podem fazer essa comercialização da energia elétrica no estado da Paraíba. Certo? A questão do controle de matéria-prima básica, um exemplo, é o controle das minas de bauxita pelas empresas produtoras de alumínio. Ou seja, eles têm o controle da exploração dentro dessas minas de bauxita para poder retirar esses produtos e vir a produzir o alumínio. Ou seja, se eles têm esse controle dessa exploração, dificilmente alguém vai conseguir entrar ali, porque ele já tem toda a forma de trabalho, todas as pessoas ali praticamente já trabalham todas para eles, então dificilmente alguém vai conseguir entrar naquele mercado. E o monopólio institucional ou estatal, que é o exemplo que eu tinha dado da Saelco, hoje no Brasil nós temos um exemplo que é a questão do petróleo, a questão da Petrobras, que é uma empresa estatal, ainda na sua, como é que eu posso dizer, na sua origem, né? Então, alguns exemplos aí de empresas de monopólio, a Petrobras, a Energisa, o Windows. Ou seja, se você for comprar um computador hoje, você só tem duas opções. Ou você compra com o Windows, ou você compra com Linux. O Linux é gratuito, é um sistema que você pode colocar no computador gratuito, mas aí o Windows é pago. Então, por que é que eles têm esse monopólio? Porque pelo estudo que foi feito, pelo desenvolvimento que foi feito, pelo investimento que eles fizeram em tecnologia, eles têm esse monopólio de comercializar os produtos, os sistemas processadores dos computadores. Certo? Então, saindo do monopólio, a gente vai agora para o oligopólio. Qual é a diferença? O oligopólio é um tipo de estrutura normalmente caracterizada por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Porém, essas empresas são empresas grandes, certo? O oligopólio ela pode ter 2, 3, 10 ou quantas ou mais empresas, certo? Dependendo da natureza da indústria, da natureza dessa empresa. E as firmas elas levam em consideração e têm reações quanto às decisões de preço e produção das outras empresas. Ou seja, a variação do preço depende da concorrência. Então, o oligopólio ele vai estar diretamente ligado ao quê? À produção, ao preço do meu concorrente. Tendo em vista, vamos voltar lá para o início, que é uma estrutura normalmente caracterizada por um pequeno número de empresas. Então, nós temos poucas empresas nesse mercado. Porém, essas poucas empresas que existem, elas são grandes empresas, certo? Então, o oligopólio ele pode ser puro ou ele pode ser diferenciado. Ele será considerado puro caso os concorrentes ofereçam um produto homogêneo, substitutos e perfeitos entre si. Exemplo, as indústrias de alumínio, as empresas aéreas, as empresas fabricantes de fósforo, de aço, de geladeira. O que? Os produtos que eles oferecem, todos os produtos que eles ali oferecem, são produtos que são substitutos perfeitos entre si. Ou seja, tanto faz eu comprar uma passagem na Gol, ou tanto faz eu comprar uma passagem na TAM, ou em qualquer outra empresa de linhas aéreas. Por quê? Porque o produto que ele vai estar me oferecendo é, como é que eu posso dizer? A passagem, o transporte, o meu transporte da minha cidade, do meu local de partida para o local de destino. Ou seja, eu não vou estar tendo nenhum diferencial de produto ali. Então, esse preço que vai estar sendo alterado, que vai estar sendo verificado, vai ser de acordo com o preço da concorrência. Voltando aqui, ó. O preço vai depender da concorrência. A variação do preço vai depender da concorrência. Por quê? Porque se a concorrência estiver baixando o preço, fazendo alguma promoção, consequentemente, eu também vou, a outra empresa, a minha empresa também vai ter que começar a fazer, porque senão eu vou ficar sem mercado, certo? Outro exemplo, as empresas fabricantes de fósforo, de aço, de geladeira. Então, antigamente se tinha o costume de dizer, qual é a melhor marca de geladeira? Aí o pessoal dizia Consul, Electrolux, Brastemp, e aí entre outros. Hoje em dia, praticamente, tanto faz a marca. Porque você vai comprar a geladeira, o que você vai pensar é na capacidade de
de litros que ela vai ter, no caso, o tamanho, mas aí questão de garantia, questão de oferecer o serviço que ela foi inventada, ou seja, a geladeira, para que a geladeira foi inventada? Para gelar água, para consumir, para conservar produtos e assim sucessivamente, todas elas vão fazer da mesma forma e com um consumo de energia praticamente muito baixo. Ou seja, tanto faz a marca que eu vou estar comprando, todas elas vão estar oferecendo o mesmo tipo de produto praticamente igual. Ou seja, eles são substitutos e perfeitos entre si, certo? Um substitui o outro de forma perfeita, não precisa eu estar me preocupando com a questão da marca. Porém, a gente vai ter o oligopólio diferenciado, certo? É quando a gente verifica isso aí na indústria automobilística e de cigarro. Exemplo, eu posso decidir comprar dois carros, um Vectra e um Gol, certo? Porém, o carro Vectra, ele é diferente do Gol. Ou então, o cigarro Marlboro, ele é diferente do cigarro Free. Os dois são carros, os dois são cigarros. Mas aí, diferentemente do exemplo que a gente estava dando da geladeira e das empresas aéreas, o carro Vectra, ele vai ter muitas especificações diferentes do carro Gol. O carro Gol vai ter algumas especificações que vão ser diferentes do carro Vectra. Ou seja, ele vai ser um oligopólio diferenciado. Ele vai ter uma diferença entre os produtos que ali são oferecidos, certo? A existência de dificuldades para entrar nesse mercado, da mesma forma que existe no monopólio, também existe no oligopólio, existem barreiras que impedem a entrada e a saída de novas firmas no mercado. Tendo em vista que, como é que eu posso dizer? Voltando para cá, para o exemplo das indústrias automobilísticas. Então, dificilmente eu vou conseguir entrar nesse ramo de indústria automobilística, tendo em vista que o investimento que eu vou precisar fazer para abrir uma indústria dessa, para criar uma indústria dessa, é muito grande. E esse investimento, para ser feito, eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Quem é que está com dinheiro hoje parado, querendo criar uma empresa dessa, querendo abrir uma indústria dessa, e está com esse dinheiro guardado só esperando? Dificilmente vai ter alguém com esse pensamento, dificilmente vai ter alguém com esse poder aquisitivo. Então, é isso que impede outras empresas de virem entrar nesse mercado, certo? E essas barreiras, elas podem ser naturais ou elas podem ser artificiais. Exemplos do que a gente estava falando aí. A Latam, certo? Que é a antiga TAM, e a Gol, certo? São exemplos de oligopólio. Tanto faz eu estou pensando no exemplo da Coca-Cola e da Pepsi. Tanto faz eu comprar uma passagem na Latam, ou tanto faz eu comprar uma passagem na Gol. As duas empresas praticamente oferecem o mesmo produto, certo? A Coca-Cola e a Pepsi, praticamente elas oferecem o mesmo produto. Porém, o que é que acontece? Com a Coca-Cola e a Pepsi já vem aí uma questão de gosto, certo? E quando entra gosto, quando entra hábito, a gente já tem que ter um pouquinho de cuidado, que eu não posso dizer que o produto da Coca-Cola é praticamente igual à Pepsi, porque aí vem aí a questão do paladar, vem aí a questão de gosto, e aí com certeza alguém vai dizer, não, Coca-Cola é 10 mil vezes melhor, ou a Pepsi é 10 mil vezes melhor do que a Coca-Cola, certo? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas é também considerado um exemplo de oligopólio, certo? A gente viu concorrência perfeita, viu monopólio e viu oligopólio. Temos aí o exemplo de concorrência monopolista. O que é uma concorrência monopolista? Certo? É uma estrutura de mercado que contém elementos da concorrência perfeita e do monopólio, ficando em uma situação intermediária entre as duas formas. Como assim? Cada empresa produz um produto diferenciado, certo? Mas com um substituto muito próximo, certo? Não igual, mas próximo. As firmas, elas podem agir como monopolistas, mas o preço dos seus concorrentes eles limitam tal poder. E as firmas tentam manter ou aumentar a sua porção de mercado através do que a gente chama de guerra de publicidade. Exemplos da concorrência monopolística, certo? São as marcas, certo? Questão de qualidade, de padrão de acabamento,
tendo em vista que, vamos lá, trazer um exemplo. Fabricantes de tênis, Nike, Adidas, Puma, eles vão ter uma diferenciação dos seus produtos, cada um vai ter uma diferenciação dos produtos, e essa diferenciação do produto é o que permite a eles colocarem o preço do produto deles de acordo com o que eles acham que é justo. Porém, eles precisam se preocupar com a concorrência, porque vai ter aquele público que não vai estar preocupado com a marca, que não vai estar preocupado com esse padrão de acabamento, com essa qualidade. Vai ter o público que vai comprar pelo simples fato de querer comprar um tênis. Pronto, eu quero comprar um tênis. E aí, esse tênis que eu quero comprar, tanto faz eu comprar o tênis Nike, o tênis Adidas ou o tênis Puma, porque eu só quero um tênis, certo? O Mônica está dizendo aqui, a briga entre o BK, o Burger King e o McDonald's. É um exemplo disso? De qual, Mônica, você está querendo dizer um exemplo disso? Do oligopólio? Sim, pronto. O, o produto que é oferecido pelo Burger King e pelo McDonald's, né? São exemplos de oligopólio? Sim, podemos considerar um exemplo de oligopólio. Tendo em vista que o que é que eles entregam? Sanduíche, refrigerante, praticamente o mesmo, né, assim. Para alguns serão considerados o mesmo produto, certo? Não vai ter diferença. Porém, a gente também pode considerar isso aí uma concorrência monopolista. Por quê? Porque cada um deles oferece um tipo de padrão de acabamento, um tipo de qualidade diferenciada dos demais, certo, Mônica? Então, é o que a gente precisa entender que alguns desses produtos, alguns dos exemplos, eles vão caminhar entre algumas estruturas de mercado bem semelhantes, certo? A exemplo do oligopólio e da concorrência monopolista. Eles vão estar ali se entrelaçando, certo? Por quê? Porque eles têm um padrão, cada um deles vai ter um padrão de acabamento, de produto, de qualidade, cada um deles tem uma marca própria, e aí isso é o que faz eles oferecerem aquele produto com o preço que eles oferecem, certo? Porque cada um deles tem um diferencial a oferecer de acordo com o seu produto. Outro exemplo, a questão da assistência técnica e do atendimento pós-venda. Isso aí também faz com que algumas empresas ofereçam os seus produtos com os preços um pouco maiores do que o comum, tendo em vista que eles oferecem uma assistência técnica e um atendimento pós-venda diferenciado. Exemplo, alguns produtos da Apple, por exemplo, eles oferecem uma garantia, uma assistência bem maior do que os produtos de outras marcas conhecidas por aí, a exemplo de Motorola, Samsung, etc. Se a gente for pensar na assistência técnica, na garantia que esse produto oferece, no diferencial que ele oferece, é justamente por isso que eles oferecem o produto deles com um preço um pouco mais elevado do que os demais. Por quê? Porque o produto ele tem uma diferenciação, ele tem um padrão de qualidade, certo? Ele tem uma diferença dos demais, apesar de ser muito parecido, apesar de ser bem semelhante, porém tem essa diferença, certo? E a questão da manutenção e da embalagem, certo? Que manutenção e embalagem é essa? Produtos que são fabricados e que, por exemplo, a gente vai trazer esse produto de fora do país. Pronto, trazendo novamente o exemplo da Eco, certo? A questão da manutenção do produto. Então, assim, não é um produto simples, não é todo profissional que vai ter essa condição de ter essa manutenção do produto e da continuidade desse produto no mercado. Se a gente for pensar, trazendo para a área de automobilística, às vezes você compra um automóvel bem caro e com um ano ou dois esse carro sai de linha, certo? E aí, o que é que acontece? Você não tem a garantia de que aquele produto é um produto diferenciado e que ele vai continuar no mercado. Então, não seria interessante investir um valor tão alto naquele produto, certo? Então, exemplos aí da concorrência monopolista. Lojas de confecções, restaurantes,
caso, empresas de sabonetes, produtos de limpeza, higiene pessoal, ou seja, trazendo aqui para dar nomes. Loja de confecções, como eu tinha dado o exemplo dos calçados. Então, trazendo para roupas também, para camisas, calças, shorts, a gente tem também esse mesmo exemplo de Adidas, de Nike, de Puma, roupas voltadas para a área esportiva, né? Elas vão ter uma especificação, elas vão ter uma qualidade própria e, por isso, por conta dessa diferenciação, eles têm um valor diferenciado uns dos outros. Questão de restaurante. Então, por mais parecido que seja o produto que está sendo entregue nos restaurantes, alguns terão uma especificidade, alguns terão uma qualidade diferenciada dos demais. Se a gente for pensar, por exemplo, aqui em Itajaí, nós temos restaurantes que oferecem culinária, por exemplo, culinária chinesa, culinária japonesa, existem restaurantes que oferecem comidas mais regionais, mais aqui da nossa região, como também vão ter produtos, restaurantes que oferecem comidas mais estilo McDonald's, né, mais fast food, somente lanche. Então, assim, cada um vai ter a sua especificidade e é isso que faz você ser monopolista do seu próprio mercado. Você tem uma concorrência monopolista. Você praticamente existe um monopólio do seu próprio mercado. Não é que você está sozinho ali no mercado. Não, mas o seu produto ele é diferenciado. E por ser diferenciado, ele lhe dá essa opção de ser monopolista, certo? Do seu próprio produto. Ó, com alguns exemplos aí, mercado de perfume, de televisores e de automóveis, certo? Então, a gente vai agora para o que a gente chama de cartel. Então, o que é um cartel? É uma estrutura caracterizada por uma organização formal ou informal de poucos vendedores dentro de um determinado setor, que determina a política de preço para todas as empresas que o compõem. Certo? Um exemplo claro é a cervejaria Ambev. Certo? Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a cervejaria Ambev a cervejaria Ambev, ela detém o poder de produção de todos esses produtos que estão aí na tela de vocês. Então, exemplo da cerveja Antártica, Boêmia, Brahma, Skol, Budweiser, Stella Artois, Corona. Ou seja, todas essas empresas aí, elas são do mesmo grupo, certo? Elas pertencem ao mesmo dono, a um grupo de empresas. E esse grupo de empresas é quem vai determinar o preço do produto que vai estar ali no mercado. Então, às vezes, a gente vai estar tendo aí o preço, de exemplo, um Skol sendo vendido a R$2, e daqui a 6 meses a Skol vai estar sendo vendida a 3, e a Antártica sendo vendida a R$1,50, ou a Brahma sendo vendida a R$1. Por quê? Porque eles ficam observando que o mercado está procurando mais Skol do que procurando mais Antártica. E o que é que eles fazem? Eles aumentam o preço da Skol e baixam o preço da Antártica. Para quê? Para que algumas pessoas, questão de poder aquisitivo, façam a aquisição da Antártica, porque eles também precisam da saída naquele produto. No caso, uma questão da Antártica. E quem estava consumindo Brahma ou Skol vai continuar consumindo Skol pelo fato da questão do gosto, pelo fato da questão do hábito de consumir aquele produto, mesmo que ele aumente o valor, mas aí eles vão continuar consumindo aquele produto, fazendo com que essa empresa tenha um lucro maior. Certo? Andresa, ativou o microfone novo. Vou silenciar, certo? Voltando aqui para onde a gente parou. Então, essas empresas, essa cervejaria, no caso, é um exemplo claro de cartel, certo? Já tinha falado aí. Porém, a gente precisa entender que cartel, certo? Ele é crime. Espera aí, você quer dizer que a empresa cervejaria Ambev está cometendo um crime? Não, certo? Eles estão cometendo crime. Entenda que a Ambev, certo? A Ambev, ela é uma empresa que possui todos esses produtos aí para vender. Exemplo, vamos dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui.
numa empresa, pronto, uma empresa automobilística, certo? Vamos lá, a Fiat. A Fiat tem diversos tipos de carro que eles produzem. É a mesma coisa. A Ambev tem diversos tipos de cerveja que eles produzem. Então, as cervejas diferentes aí da Ambev é como se fossem os carros diferentes da Fiat. São os modelos de carro diferentes. Aqui nós temos os modelos de cerveja diferentes. A questão que eu preciso que vocês tenham consciência é de que nenhuma dessas empresas, dessas cervejas aí, são concorrentes uma da outra, certo? Como é que eu posso dizer? Todas elas são do mesmo dono, são do mesmo grupo. Então, assim, elas vão ter concorrência, vão, com quem? Com outras cervejas de outro grupo. Exemplo, a Itaipava não é do grupo da Ambev, é do grupo Petrópolis, se eu não me engano. Então, assim, ela não é desse grupo. Então, sim, a Itaipava é concorrente desse grupo aí. E é fazendo com que eu tenha todas essas cervejas aí nesse grupo, esse grupo vai ter como concorrência a Itaipava e outras cervejas. Então, assim, quando eu baixo o preço da Antártica e aumento da Skol, é porque o meu grupo vai continuar ganhando. Eu vou continuar vendendo muita cerveja do meu grupo e o meu grupo vai continuar ganhando. E a minha concorrência, que no caso a, a, a Itaipava, é que vai ter que vir baixar o preço para poder concorrer comigo, com uma das minhas cervejas, um dos meus produtos. Ou senão, ela vai ficar sofrendo do mercado, né? Perdendo mercado. A Itaipava é do grupo Petrópolis. A Andressa está falando aqui. Ela entende do assunto, aí ela veio me ajudar, né, Andressa? Não que ela beba. A Andressa, ela não gosta de beber, mas é porque assim, ela entende. Ela estuda sobre o assunto e aí ela veio dar essa ajuda, essa colaboração. Obrigado, Andressa. Jamais, é verdade. Então, assim, o cartel, ele é crime, certo? Então, está previsto na lei, no artigo 4º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e trata-se da formação de acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando a fixação de preços ou quantidades vendidas ou produzidas de um determinado produto, certo? E aí, quando a gente fala que o cartel é crime, a gente fala que é um crime pessoal, cuja a sanção consiste em pena de reclusão ou de multa, a depender do caso que vai estar sendo feito, certo? E ele também é crime concorrencial, e então, portanto, ele vai estar infringindo o Código Econômico Penal, no artigo 21 da Lei 8.884, de 11 de junho de 94, e trata-se da fixação do preço e das condições de venda de bens e prestação de serviços de acordo ou em acordo com o concorrente, a obtenção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes e a divisão de mercado de serviços ou produtos e a combinação prévia de preço ou de vantagem em concorrência pública. Então, esses aí vão ser os tipos de cartéis que existem e que estão previstos na lei aí que são proibidos, certo? Como assim? Exemplo, quem de vez em quando sai a história de que está cometendo um cartel, a questão dos postos de gasolina, certo? Porque é muito interessante como os postos de gasolina, eles praticamente oferecem a gasolina pelo mesmo preço, assim? Então, de vez em quando tem algumas investigações aí para ver se o pessoal não tá cometendo esse crime de cartel, tendo em vista que os donos podem combinar e dizer, ó, vamos todo mundo vender gasolina a R$ 5. E aí eu não vou ter opção, eu só vou ter que comprar gasolina a R$ 5 em Cajazeiras, porque vai todo mundo estar vendendo a R$ 5, certo? Então, assim, quando você faz essa fixação de preço de todos os estabelecimentos comerciais da cidade de um determinado produto, é considerado cartel e aí é crime, certo? E aí precisa ser provado que não está sendo feita essa combinação para não ser considerado esse crime. A divisão de mercado e de serviços, ou no caso de produtos. Digamos que eu tenho em Cajazeiras, sei lá, 4 empresas de fornecimento de internet, por exemplo. E aí eles entram num acordo e dizem assim, não,
A Zona Sul vai ficar com a empresa X, a Zona Norte com a empresa Y, a Zona Leste com a empresa tal e a Zona Oeste com tal empresa. Pronto. E aí você vai trabalhar lá e você não vai vir instalar nada no meu setor. E aí, digamos que eu moro na Zona Sul e eu queria contratar a empresa Y. Só que a empresa Y não pode fazer serviço na minha empresa porque as 4 empresas combinaram a zona, o mercado onde eu poderia estar atuando. Isso também não pode existir. Certo? Tem que existir esse livre comércio e eu vou fazer a opção de contratar a empresa que eu desejar para o fornecimento de internet ou de qualquer produto que a gente esteja falando. Certo? Então, outro exemplo de estrutura de mercado aí é o trust, certo? Que é a expressão utilizada para designar as empresas ou grupos que, sob uma mesma orientação, mas sem perder a autonomia, se reúnem com o objetivo de dominar o mercado e suprir a livre concorrência. Um exemplo é a BRF, certo? Não sei se vocês já ouviram falar na BRF, mas foi a junção da Sadia, Perdigão, Quali e vários outros produtos que se juntaram em um mesmo grupo, certo? Então, às vezes algumas pessoas dizem, eu vou comprar, sei lá, presunto da Perdigão ou presunto da Sadia. Tanto faz, vocês vão estar mandando dinheiro para o mesmo dono. É o mesmo proprietário, é o mesmo grupo que vende esses 2 produtos, certo? E por que é que eles fizeram isso? Para que eles pudessem suprir o que a gente chama de livre concorrência. Então, se eles 2 se unem para poder ficar vendendo o mesmo produto dentro desse mercado, todos os produtores de frango, de produtos desse gênero da região que eles compram, só vão ter que vender a eles, só vão ter para eles para vender. Ou seja, eles vão ter a capacidade de negociação muito alta. Vamos dizer, a gente só vai comprar o teu frango que tu está querendo vender a preço X. Se tu não me vender esse frango ao preço que eu estou querendo comprar, tu não vai conseguir vender a ninguém também. Porque antes, quando existia a separação Sadia e Perdigão, o produtor oferecia o frango à Sadia, se a Sadia não quisesse comprar, ia oferecer a Perdigão. Ele tinha essa possibilidade de negociação. Depois que se uniram, não existe mais essa possibilidade, porque todos eles estão juntos. Então, eles é quem tem essa possibilidade de negociação agora. Todo mundo vai ter que vender para eles, não vai conseguir vender para outra pessoa, certo? Então, são grandes grupos ou empresas que controlam todas as etapas de produção, desde a retirada da matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias, como eu estava dando o exemplo do frango agora, certo? Configura como uma imposição sobre os concorrentes de menor expressão, ou seja, eles vão lá e impõem, a gente vai comprar o teu produto pelo preço X. Se tu não quiser vender esse teu produto pelo preço X, tu também não vai conseguir vender a ninguém, porque aí só tem a gente para fazer a compra desse teu produto, certo? As maiores obrigam, obviamente, as menores a adotarem políticas de preços semelhantes. Caso contrário, eles baixam os seus preços além dos custos, forçando a quebra dos concorrentes. Ou seja, além deles forçarem os fornecedores dele a venderem o produto pelo preço que eles desejam, eles também vão forçar os concorrentes dele a vender os produtos a um preço semelhante. Senão, eles vão dizer assim, então, peraí, vamos ver se você vai ter condições de se segurar no mercado. Nós vamos baixar o nosso produto para deixar num preço bem inferior e vamos ver se você, em condições bem diferentes da nossa, bem menores do que a nossa, vai conseguir se manter no mercado, visto que o seu custo de produção é bem mais alto que o nosso. Então, ou você obedece ao que a gente está querendo, ou então você vai ficar sem mercado, e vai quebrar, né? E aí vão existir 2 tipos de truste, certo? O truste vertical e o horizontal. O vertical são aqueles que visam controlar de forma sequencial a produção de um determinado gênero industrial, desde a matéria-prima até o produto acabado, sendo que as empresas podem ser de diversos ramos. Ao exemplo da BRF. Então, a BRF é um exemplo de truste vertical, certo? E horizontal, eles são constituídos por empresas que trabalham com o mesmo ramo de produtos, com o truste ao controle maior da economia em um determinado ramo. Exemplo, o ramo de siderúrgica, certo?
eles têm a extração até a distribuição para eliminar os custos de produção. Então, a gente vai ter esses dois tipos de trust aí, de forma de controlar esse mercado, certo? Outro exemplo de mercado vai ser os holdings, que é a espécie de empresa criada com a finalidade de dirigir outras empresas de atividade produtiva. Corresponde à formação de uma sociedade na qual se adquire ações de forma majoritária de um grupo de empresas, certo? E aí, o fato de possuir a maioria das ações condiciona a obtenção maior do poder. Então, passa a gerir todas as suas subordinadas. Ou seja, quem é que faz isso aí? Alguns exemplos. O Itaú, certo? O Banco Itaú, o Grupo Votorantim, o Grupo Pão de Açúcar. O que é que se faz? Empresas, certo? Se reúnem em grupos de empresas e essas pessoas que possuem a maioria das ações daquele grupo, elas vão se tornar majoritárias e aí vão ter esse poder de decisão nas suas mãos, certo? E aí vão passar a gerir, vão passar a coordenar todos os outros, as outras subordinadas que aí possuem a minoria das ações daquele grupo, então, daquela empresa, certo? Outro exemplo que a gente tem aí é o monopsônio, que é o mercado onde existe um único comprador e muitos vendedores. Exemplo disso aí é a empresa Souza Cruz, certo? Que é uma empresa que é fabricante de diversos tipos de cigarro. Então, a empresa compradora ela impõe um preço de compra do produto ou do serviço que vai estar adquirindo. E aí, se ela desejar aumentar a oferta do produto, ou seja, se ela desejar aumentar a quantidade de produto disponível no mercado, ela faz o quê? Ela eleva o preço de compra. Ou seja, o preço de uma caixa de cigarro hoje, não sei lá, é R$ 5. Se a empresa quiser que fique sobrando produto no mercado, ela aumenta o preço do produto para R$ 7. Com certeza, vai sobrar mais produto nas prateleiras. Se ela quiser vender mais, ela faz o quê? Ela baixa o preço desse produto para R$ 4. E aí, com certeza, vai vender bem mais. Outro exemplo que a gente tem aí é a questão do leite, certo? Aqui vizinha à nossa cidade, na cidade de Souza, tem uma empresa que trabalha com laticínios, né? Então, eles fazem a aquisição do leite da maioria dos produtores da região ali. Por quê? Porque eles não vão produzir leite, mas eles fazem o quê? Eles compram dos pequenos produtores que tem na região ali para produzir os produtos que eles estão produzindo, justamente, Andressa, a isso, certo? Então, eles compram o leite para vir a conseguir produzir os seus produtos. Então, assim, só tem eles, praticamente, de grande comprador, né? Lógico, existe aquele pessoal que vai comprar casa a casa, mas para comprar em grande volume, grandes quantidades, só tem eles. Então, é praticamente o único comprador para vários vendedores que vão ter ali vários pequenos produtores que tem na região e eles fazem a aquisição de todo o produto, certo? E, para encerrar, a gente vai ter aí o oligopsônio, que é a estrutura de mercado onde há poucos compradores de um determinado bem ou de um determinado serviço para muitos vendedores. Ou seja, existem muitos vendedores e existem poucos compradores. Porém, esses compradores são grandes empresas, certo? E esses compradores, eles conseguem impor um preço de compra dos produtos, tendo em vista que há poucos compradores. Então, assim, se tem muita gente para vender, se tem muita oferta, quem decide, quem praticamente impõe o preço de compra, é quem está comprando, porque tem muita gente vendendo. E aí eu decido, eu só vou comprar se for pelo preço X. Se for pelo preço que vocês estão querendo aí, eu não vou comprar, eu vou comprar outra pessoa, porque tem muita gente vendendo, certo? Tal preço de compra não deve desestimular os produtores, mas não é de magnitude que compense os compradores a executarem eles próprios a produção. Ou seja, apesar de ter um pequeno número de compradores, esses compradores, mesmo assim, eles não veem que compensa eles mesmos produzirem os produtos que eles estão querendo adquirir. Exemplo,
o comércio de aviões particulares. Ou seja, o número de compradores é bem pequeno. É uma pequena parcela da sociedade que tem condições de adquirir esse tipo de produto. Então, quem tem condições de adquirir esse tipo de produto, ele tem um poder de barganha, ele tem um poder de negociação muito grande, tendo em vista que ele é um tipo de comprador diferenciado, ele possui o que poucas pessoas possuem. Então, ele vai negociar com os vendedores de uma forma que ele vai conseguir praticamente comprar no preço que ele deseja. Lógico, observando a questão dos custos de produção daqueles produtos. Mas aí ele vai conseguir negociar bem com os vendedores, tendo em vista que a quantidade de compradores é muito pequena. Mas, repito, são grandes compradores, porque aí, pelo tipo de exemplo que eu falei do comércio de aviões particulares, não é todo mundo que tem condições de fazer essa aquisição, certo? Então, aí, eu vou passar esses slides para vocês, vocês podem dar uma olhadinha aí nessa bibliografia, nessas referências, alguns livros aí, e alguma dúvida, quiserem perguntar aí, estou aberto.